Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Você já ouviu falar em placas tectônicas? Professor Cormano Trindade por aqui para tentar facilitar a vida de vocês, falando agora sobre um conteúdo de geografia física, um conteúdo de geologia, um conteúdo sobre um dos agentes internos formadores do relevo. Então, o que é uma placa tectônica? Uma placa tectônica ela vai ser basicamente um pedaço de terra, uma faixa de terra que está embaixo dos continentes ou embaixo dos oceanos. Também podem ser chamadas de blocos rochosos ou blocos de terra também. As placas tectônicas elas estão em uma zona de contato entre a crosta terrestre e o manto terrestre. Ou seja, elas vão ter uma certa interação para a gente poder entender como é que funciona o movimento dessas placas. Elas podem ser de duas maneiras. Ou elas são oceânicas, aí elas estão abaixo do oceano ou sob o oceano, e elas podem ser continentais, ou aí elas estão abaixo dos continentes. Ou, se ela estiver abaixo dos continentes e abaixo dos oceanos, ela será dos dois tipos. Por isso que eu coloquei ali oceânicas e continentais. Tá, mas como que acontece esse movimento? Esse movimento ele vai utilizar um fator chamado correntes de convecção. Correntes de convecção são basicamente o movimento que o calor do núcleo terrestre faz, ou seja, o movimento que a temperatura que vem do centro da Terra se desloca. Esse movimento ele acontece de maneira aleatória e conforme esse movimento for acontecendo, ele vai interagir com o magma que está no manto terrestre e através dele nós teremos os movimentos das placas tectônicas. Os movimentos eles podem ser de três maneiras. Eles podem acontecer, né? O primeiro movimento ele é o movimento convergente. Decorem essa palavra. Convergente começa com de conflito, ou seja, um macetezinho para decorar, as placas entrarão em conflito. Basicamente, as placas vão bater uma na outra. E aí vai acontecer o fenômeno que a gente chama de dobramento. Aquela placa que for mais densa, normalmente a mais densa é uma placa oceânica, ela vai afundar, ou seja, tem mais volume, ela é maior, ela é mais pesada, ela afunda, e a placa continental ela dobra. Esta parte de cima da placa onde aconteceu as dobras da placa tectônica, que a gente chama de dobramento, é o que origina o que vocês conhecem como montanhas. É o que origina o que vocês conhecem como cordilheira de montanhas, como por exemplo a Cordilheira dos Andes que nós temos aqui na América do Sul, né? Depois nós temos o movimento divergente. Olha aí, ó, o movimento divergente, ele começa com de diferente. Outro macetezinho para decorar aí. Ou seja, as duas placas tectônicas elas estão conectadas e elas estão em movimentos de separação. Elas vão em direções opostas e elas se separam. Vocês já devem ter ouvido falar na teoria da deriva continental. Você já deve ter ouvido falar também na teoria da separação dos continentes, que o nosso mundo, nosso planeta, ele era apenas um continente chamado Pangeia, e aos pouquinhos ele foi se separando e no decorrer dos anos foi assumindo a configuração dos continentes que nós temos hoje, depois de muito tempo, obviamente, né? Ou seja, nós fomos da Pangeia para 5 continentes: Ásia, América, Europa, África e Oceania. Cuidem com isso, é recorrente em prova. O terceiro movimento, que ele é o movimento mais diferente que a gente vai ter ali, mais incomum de se ver
numa questão de prova, é um movimento transformante. Eles vão se movimentar de uma maneira onde eles não vão bater uma placa na outra e eles não vão se afastar uma placa da outra. Elas vão se movimentar e vai raspar uma placa na outra. Ou seja, um movimento convergente, ele vai fazer as placas se movimentarem, tá? Quando nós tivermos um movimento divergente, nós poderemos ter alguns fenômenos que podem ser, por exemplo, um terremoto ou a origem de um vulcão. Porque o magma, quando ele recebe o calor do núcleo da Terra, ele extravasa. Ele tenta sair pelo lugar mais fácil que ele encontra para a parte externa da Terra, ou seja, para ultrapassar a crosta terrestre. Ele tem duas maneiras de ultrapassar esta barreira feita por uma placa tectônica. A primeira acontece quando acontece um movimento divergente. As placas estão conectadas, o magma está tentando sair e quando as placas se afastam, ele acha uma saída e passa. A segunda maneira que o magma do centro da Terra pode encontrar para sair é através de uma falha. A falha normalmente ela é gerada pelo movimento transformante. Então, olhem só, quando tá raspando uma placa na outra, ou seja, quando elas estão executando um movimento transformante, essa placa ela pode rachar, ela pode quebrar em alguns lugares e o magma ele estará embaixo dessa placa saindo. A partir do momento em que ela acha uma parte dessa placa que ela é mais gasta, o magma vai aproveitar esse espaço que está desgastado e vai sair por ali. Mas aí eu trouxe dois exemplos para vocês e uma ideia. O que nós temos de exemplo? O Brasil e o Japão. Por que o Brasil não tem terremotos, não tem montanhas absurdamente altas, não tem maremotos, tsunami, e o Japão, que é um país bem menor, tem? Isso não tem nada a ver com o tamanho do país. Eu sei que normalmente vocês pensam que é pelo tamanho. É muito comum as pessoas pensarem isso. Mas o que acontece é assim: quando as placas se movimentam, elas fazem um movimento divergente. Quem vai sofrer quando o magma sair é quem vai estar na borda da placa tectônica. Quando uma placa fizer um movimento convergente, quem vai sofrer? Quem vai estar na zona de contato, na placa tectônica também. Quando ela for fazer um movimento transformante, também. E onde é que o Brasil está? O Brasil está bem no centro de uma placa tectônica. Ou seja, ele não sofre esse tipo de fenômeno por causa da localização geográfica do Brasil no globo terrestre. Um detalhe muito importante de dizer: quando as placas forem ocasionar os dobramentos que podem formar as cadeias de montanhas, sempre a placa que vai afundar, que vai rebaixar, vai ser a placa oceânica. Ou seja, isso sempre vai acontecer quando tivermos uma placa continental em contato com a placa oceânica. Se nós tivermos duas placas continentais em contato, as duas vão dobrar. Elas vão bater e as duas vão dobrar. Que foi esse o caso que aconteceu na Cordilheira dos Andes que eu falei antes. Mas e agora? E o Japão? O que acontece com o Japão? O Japão está na borda? Sim, o Japão está na borda e não é de apenas uma. O Japão está numa zona de contato, ou seja, aonde essas placas, onde três placas tectônicas, que são a placa da Eurásia, a placa das Filipinas e a placa do Pacífico, entram em contato. Olha aí. Ou seja, uma dessas placas mexeu, se afastou, fez um daqueles movimentos convergente, transformante, divergente, o Japão vai sofrer as consequências disso.
E isso que eu falo não é apenas o Japão. Qualquer país que estiver em uma zona de contato entre duas placas tectônicas, ou seja, próximo da borda de uma placa tectônica, vai sofrer isso quando uma dessas placas fizer um desses movimentos. Cuidado com isso. Uma dica aí pra vocês, se vocês quiserem tentar entender como acontece uma catástrofe que pode ser gerada por uma placa tectônica, eu vou indicar um filme para você assistir, que é aquele ali que tá ali embaixo ali, que é o Terremoto, a Falha do San Andreas. Filme muito bom, com The Rock e a Alexandra Daddario. Vocês vão... Quem gosta desse tipo de filme vai gostar muito. Excelente produção que conta exatamente sobre a falha de uma placa tectônica. Então, pessoal, basicamente a aula de hoje era isso. Espero que todos tenham gostado. Espero que não tenha ficado muitas dúvidas. Se ficou dúvida, pergunta. Lembrando a todos, então, quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curtem, compartilhem. Aciona o sininho das notificações ali. Lembrando a todos que eu tenho também um grupo de estudo para compartilhamento de conteúdos, de conhecimento, para esclarecer dúvidas de vocês no WhatsApp. Quem tiver interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição. E por hoje era isso. Eu sou o professor Cormando Trindade e esta foi mais uma dica do Cormando falando de placas tectônicas, e até a próxima.